Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 31 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Félix. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Festa da Visitação da Virgem Santa Maria, em que a Mãe de Deus foi ao encontro da sua parenta Isabel, que em avançada idade tinha concebido um filho, e a saudou. No feliz encontro das duas futuras mães, o Redentor que vinha ao mundo santificou o precursor ainda no seio da sua mãe, e Maria, respondendo à saudação de Isabel e exultando na alegria do Espírito Santo, deu glória ao Senhor com um cântico de louvor, o Magnificat. Em Roma, no cemitério de Domitila, junto à Via Ardiartina, Santa Petronila, virgem e mártir. Data da morte incerta. Em Comana, no Ponto, hoje Gomena, na Turquia, Santo Hermes, soldado, mártir. Morte no século III. Em Aquileia, hoje no Friuli Venésia, região da Itália, os santos Câncio, Canciano e Cancianila, mártires, que, presos pelo perseguidor quando saíam da cidade num carro, foram finalmente levados ao suplício. Morte no século IV. Em Toulouse, na Gália Narbonense, atualmente na França, São Silvio, bispo, que empreendeu a construção de uma basílica para honrar o túmulo de São Saturnino. Morte o ano 400. Em Forlì, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Tiago Salomone, presbítero, que, sendo ainda adolescente, falecido seu pai e recebida sua mãe entre as monjas cistercienses, distribuiu os seus bens aos pobres e entrou na ordem dos pregadores, onde resplandeceu durante 45 anos, dotado de insignes dons carismáticos, amigo dos pobres e homem de paz. Morte no ano 1314. Em Camerino, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, Santa Batista de Varano, Camila Batista de Varano, abadesa do Mosteiro das Clarissas fundado por seu pai, onde experimentou grandes tribulações e consolações místicas. Morte no ano 1524. Em York, na Inglaterra, os beatos mártires Roberto Thorpe, presbítero, e Tomás Wattinson, que, no reinado de Isabel I, foram condenados à morte, o primeiro,
porque era sacerdote o segundo, pai de família já ancião, porque muitas vezes prestou auxílio aos sacerdotes, ambos receberam ao mesmo tempo no patíbulo a coroa do martírio. Morte no ano 1591. Em Paris, na França, o beato Nicolau Barré, presbítero, que foi docente de teologia e célebre diretor de almas no espírito do Evangelho e instituiu por todas as partes da França as escolas cristãs e da caridade, bem como as irmãs mestras do Menino Jesus, destinadas à instrução gratuita da juventude mais carenciada. Morte no ano 1686. Em Belegra, localidade próxima de Roma, o beato Mariano de Roccacasale, Domingos, de Nicolantônio, religioso da Ordem dos Frades Menores, que, exercendo o ofício de porteiro, abriu as portas do convento aos pobres e aos peregrinos, a quem socorreu de todos os modos com imensa caridade. Morte no ano 1866. Em Mitiana, localidade do Uganda, São Noé Mavagali, mártir, que, sendo fâmulo do rei, quando irrompeu a perseguição recusou destemidamente empreender a fuga e espontaneamente apresentou o peito às lanças dos soldados, que, depois de o terem trespassado, o penduraram numa árvore, até chegar à morte por Cristo. Morte no ano 1886. São Félix de Nicósia, irmão capuchinho. No intervalo de 200 anos, o Senhor se dignou nos dar em São Félix de Nicósia, 1715, uma identificação com São Félix de Cantalício, 1515. É surpreendente a coincidência nas mais importantes datas de suas vidas, ambos entraram nos capuchinhos aos 28 anos, professaram aos 29, e aos 72, sendo irmãos leigos, concluíram a sua meritória jornada. De família pobre e numerosa, Félix de Nicósia teve de adiar o ingresso na vida religiosa para procurar, como sapateiro, o seu sustento. Por isso, desde criança, habituou-se à santa paciência, com uma vida bondosa e de cotidiano sacrifício. Reza e espera. Espera e reza. Mas, finalmente, Deus dignou-se ouvir o seu clamor ardente. Como lhe batia o coração a primeira vez que, radiante e ansioso, foi pedir aos capuchinhos que o recebessem. Queria ficar com eles para melhor salvar a sua alma. Foi fácil de ver, naquele jovem já maduro, a sua total predisposição para o bem e o perfil de um santo. Grande seria a responsabilidade dos superiores se, com tal têmpera, lhe tivessem roubado o manto da glória. E, de fato, não faltou esse hábil discernimento. O padre Macário, superior austero e capaz, religioso estimado pelos confrades e por toda a gente, espera, de propósito e com desapiedada firmeza, fazer dele um homem de Deus, estimulando-o a subir até ao vértice do genuíno heroísmo. Para conseguir tal objetivo, usou um método educativo parcial, estranho e, até mesmo, injusto, que seria sem dúvida reprovável e condenável, se não reconhecêssemos em tudo isso o dedo de Deus. Habitualmente Padre Macário não o chamava pelo seu nome de Félix, mas por um apelido humilhante, e Frei Descontente. Contudo, dos seus lábios não se ouvia mais do que esta resposta, seja pelo amor de Deus sua santa caridade. Uma noite, Frei Félix, totalmente absorto em meditação, não se dá conta do sinal para o jantar e entra no refeitório depois da bênção da mesa. De pé, grita o padre guardião à comunidade: eis o peregrino que vem de Meca. O humilde irmão ajoelha-se, beija o chão e agradece. Vai depois, tranquilamente, para o seu lugar. Mas o padre Macário continua: como ousas, Frei Descontente, depois de ter perturbado os religiosos, sentar-te à mesa? Vai comer no curral, é lá o teu lugar. Não dando sinais de qualquer perturbação, Frei Félix levanta-se, beija o chão e sai. Passados poucos minutos, o superior manda ver o que se passa, e ele estava de joelhos, num ângulo do curral, comendo a sua comida em paz. Ide chamá-lo. Ele vem. O mesmo acolhimento anterior, de pé. Eis o peregrino que vem de Meca. Depois acrescenta: desta vez, Frei Descontente, vais para o teu lugar, mas de agora em diante não perturbes mais a família religiosa. Era assim todos os dias, era assim quase todas as horas. Não seria demais?
Certa vez veio ao convento um cavalheiro saudar um amigo. Encontra o servo de Deus, ó, Frei Félix, como está? Bem, Deus seja louvado. E o amável esmoleiro oferece-lhe a cigarreira, que consistia num simples pedaço de cana, fechada por uma tira de lata. Logo o vozeirão do padre Macário se fez ouvir e mais, que modo de proceder é este, Frei descontente? Frei Félix ajoelha-se diante do superior. Que impostura andas por aí a contar? Que és um santo? Que fazes milagres? É para mostrar que tens amor à santa pobreza que metes debaixo do nariz deste nosso benfeitor a tua imunda cigarreira? Vai para o quarto imediatamente. Andas sempre em lugares de passagem, à espera dos seculares para lhes dar a entender que és um santo. Desaparece daqui, hipócrita. Seja pelo amor de Deus. E Frei Félix retirasse, calmo e inalteravelmente, em paz. O cavalheiro fica atônito e, depois de um momento de nervosismo, diz: caro padre guardião, se aguisseis comigo assim, ter-vos-ia atirado a cara o primeiro objeto que me viesse às mãos, depois abriria a porta e desapareceria. E o padre Macário, e meu bom amigo, se conhecesses os tesouros de humildade, de paciência, de mansidão, escondidos no nosso Frei descontente, compreenderias e desculparias o meu modo de agir. Todos os incômodos e todas as injustiças do próprio inferno não poderão perturbar-lhe a serenidade. O meu dever é de ajudá-lo no exercício das preciosas virtudes e de fazê-lo sempre mais amigo de Deus. Acabou o espanto, cresceu a admiração, confortou o bom exemplo. E os prodígios? Quando um homem chega a tanta virtude, tem o poder de Deus. No regresso de pedir esmola, Frei Félix parava sempre diante de uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Um dia, uns garotos, vendo-o imerso em profunda oração, aproximam-se devagarzinho, sem fazer barulho, e metem-lhe no alforje 2 grandes pedaços de pedra. Frei Félix não se dá conta e, terminada a oração, entra tranquilamente no convento. Contudo, uma pessoa vira, de longe, a brincadeira dos rapazolas e prontificou-se a denunciar os culpados. Boa senhora, responde-lhe o irmão encarregado do refeitório, na saca apenas encontrei pão, embora alguns pedaços tivessem forma e volume maiores que o costume. Noutra ocasião, após brincadeira semelhante, enquanto ele rezava diante da sua Virgem Dolorosa, os autores da proeza, como se nada fosse, dizem-lhe: Frei Félix, faz a caridade de nos dar um pouco de pão. Tendes fome, filhos do Senhor? Eis. Mete a mão no alforje e tira alguns pães. Tinham a forma de pedras, mas eram mesmo pães. E oferece-lhes. Os desordeiros ficam atrapalhados, olham uns para os outros, refletem e aprendem a lição. Uma outra vez, andava o irmão com o seu habitual alforje, heróico e admirável alforje, quando uma bondosa senhora se aproxima, a chorar, e lhe pede que vá com ela a um pobre moribundo. Sim, sim, minha boa cristã. A casa era muito pobre e a escada bastante empinada e escura. O doente encontrava-se num mísero quarto, agonizando. Antes de entrar, Frei Félix tirou o alforje, dependura-o num raio de sol que entrava por uma fresta, e, maravilha das maravilhas, aí fica suspenso. A primeira a dar-se conta foi uma menina e mamã, vem ver, e Frei Félix dependurou o alforje num raio de sol, pensando que fosse uma trave. E os milagres da obediência. Como já vimos, que Frei Félix estava totalmente nas mãos do padre Macário, boas, mas tremendas mãos. Tentará, porventura, nosso Frei escapar-se-lhe alguma vez? Nunca. As mãos do superior são as mãos de Deus. E jamais se permitirá fazer alguma observação a qualquer ordem. No quarto do padre guardião encontram-se um dia uns cavalheiros, falando sobre Frei Félix. E, como ele estava no convento, desejam vê-lo. O padre Macário chama-o: Frei Félix, toma esta bilha, vai depressa àquela cisterna e traze-ma cheia. Ele, diligente, dirige-se à escada. Depressa, grita o superior, que estes meus amigos não podem demorar, vai pela janela.
Frei Félix, sem dizer uma palavra, salta o peitoril da janela, cai sobre o teto do gracioso claustro e ei-lo lá embaixo, sem medo, sem qualquer arranhão, como se fosse um passarinho, para a grande admiração de todos. São Francisco amava os animais, porque eram também criaturas de Deus. Chamava-os irmãos e irmãs, irmãos passarinhos, irmãs cotovias. Trata-se de uma herança transmitida aos seus filhos. Também nisso Frei Félix era uma delicada e encantadora alma franciscana. Perto de Nicósia, vivia, longe dos homens, mas perto de Deus, um eremita, alimentava-se do silêncio, da solidão e do diálogo com Deus. O povo tinha-lhe veneração e, confiadamente, recorria às suas orações. Sabemos que os santos se entendem admiravelmente. O eremita, não se sabe bem por quem, veio a saber que Frei Félix, o esmoleiro dos capuchinhos, caíra doente. Sim, vou enviar-lhe um presente que o ajude a restabelecer-lhe as forças. Escolhe o mais belo pombo que tinha e, adivinhando que o servo de Deus não teria coragem para o matar, ele mesmo corta-lhe o pescoço. Vai depressa levar a pobre ave a Frei Félix, regressando imediatamente ao seu pobre eremitério. Frei Félix fica radiante pela visita, escuta as palavras do irmão enfermeiro, abre os olhos, levanta-se sobre a mísera cama, toma entre as suas trêmulas mãos o inanimado pombo, olha-o bem, começa a acariciá-lo e diz-lhe, ó formosa vizinha do bom Deus, por que estás morta? E, enquanto fala, continua a passar-lhe suavemente as mãos nas suas belas asas, as asas de seus voos. E eis que a ave começa a se mover, a agitar, viva como dantes, salta-lhe sobre os ombros. A janela está aberta, e vai, pequenina criatura de Deus, regressa ao teu ninho. Quando o eremita chegou ao seu eremitério, o pombo arrulhava, alegremente, em cima do pequeno telhado. Em toda a história de Frei Félix, percebemos a manifestação da ação divina pelos muitos milagres. E o mais extraordinário de todos foi a sua bem-aventurada morte. O padre Macário não o queria deixar partir. No seu pobre leito, depois de tantos sofrimentos e tantas cruzes, o bom irmão encontrava-se completamente desfeito, era mais do céu que da terra. Esperava apenas a tão desejada obediência para o voo derradeiro. Mas a obediência não chegava. Mostrava todos os sinais da morte, mas estava ainda na vida. O médico, deveras assombrado, diz para o guardião, um padre, Frei Félix está certamente morto, há já 3 horas pelo menos, contudo ele ainda tem alma. Não compreendo nada. O padre Macário explicou-lhe o mistério. Se o soubessem, até as pedras se comoveriam. Então, por que não permites que ele deixe este vale de lágrimas? Finalmente, o padre Macário, deixando cair a habitual máscara de impassibilidade, prorrompe em soluços. Aproxima-se do santo irmão, cuja admirável vida tinha sido um exemplo edificante para todos, e sinceramente comovido, dirige-lhe as últimas palavras e a primeira saudação, em Frei Félix, se é vontade de Deus que deixes imediatamente a terra, em nome da adorável Trindade, em nome do seráfico Pai São Francisco, eu te abençoo. Era a libertação. Frei Félix partiu ao encontro de Deus. Era o dia 31 de maio de 1787. Desde então, a fama da sua santidade difundiu-se por toda a parte, especialmente na Sicília. A sua simples e paciente vida ficou como um forte convite à sua imitação por todos os irmãos. Pela sua intercessão, os prodígios continuaram. Pio IX declarou as suas virtudes heróicas em 1862, e 26 anos depois, a 12 de fevereiro de 1888, Leão XIII o incluiu entre os beatos. E, finalmente, em 23 de outubro de 2005, o Papa Bento XVI o declarou santo, São Félix de Nicósia. Oração. Ó Senhor Deus, que ensinaste ao teu confessor São Félix de Nicósia a servir-te com simplicidade e humildade e a dispor o seu coração a admiráveis ascensões, concedei-nos benigno, que depois de haver imitado os seus exemplos na terra, possamos participar no céu da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
Amém.